Oi, Linona, seja bem-vinda ao Liberty, a alimentação flexível. Vamos começar? Eu quero primeiro ensinar você qual é o conceito, fazer uma introdução a respeito do Liberty, aos alimentos também, para só depois, no final, a gente vai entrar num aplicativo que faz o seu cálculo de gasto calórico e o cálculo das calorias ingeridas ao longo do dia. Então, bom, o que é a Liberty? A Liberty é um estilo de alimentação que te traz liberdade. Por quê? Porque é você que decide o que você vai comer, a hora que você vai comer, você tem flexibilidade na sua alimentação, tá? Qual é o grande conceito por trás da Liberty? A gente trabalha aqui com déficit calórico, né? Que é queimar mais calorias do que ingerir. É muito contraditório esse conceito, né? Porque você vai ver vários nutricionistas falando não conte calorias. E aí eu tô aqui falando para você, sim, você precisa contar calorias para você emagrecer. Mas vamos entender um pouco o que é isso, né? O que é o emagrecimento? O emagrecimento é quando você elimina gordura do seu corpo. Não é quando você perde peso na balança, porque peso na balança não significa necessariamente que você está perdendo gordura, né? Então, quando a gente emagrece, a gente está perdendo gordura, a gente está baixando o nosso percentual de gordura corporal. E como a gente faz isso? A gente faz isso ingerindo menos calorias na nossa alimentação do que a gente gasta normalmente ao longo do dia, ao longo de uma semana. A gente faz uma média, né? Então, não é só gastar mais calorias do que você ingere. Isso sim, isso em si pode fazer com que você emagreça, mas não necessariamente vai te trazer saúde, não vai trazer para você um emagrecimento definitivo. Se você usar isso tão ao pé da letra e de forma genérica, você não vai levar em consideração o que você come. E sim, o que você come é muito importante. Entenda o seguinte, você vai receber um orçamento, tá? Um orçamento diário para você gastar. E esse orçamento, além da quantidade de calorias que você não pode ultrapassar, você tem que bater as suas metas de macronutrientes. Eu vou explicar mais à frente o que são os macronutrientes. No final você vai entender como você vai fazer calcular o seu orçamento, né? Montar o seu cardápio com flexibilidade e sem extrapolar tanto as suas metas de macronutrientes quanto a sua meta de gasto calórico, tá? Então, assim, óbvio que para dar certo de verdade, é muito importante que 90% da sua alimentação seja saudável, comendo comida de verdade, tá? Comidas com nutrientes, você vai entender tudo isso na medida que eu for explicando aqui o programa. Mas, levando em consideração que você pode ter 10% da sua alimentação não saudável. Então, Mila, isso significa que eu vou comer saudável 90% da semana e 10% da semana eu vou comer não saudável? Pode ser uma média semanal, pode ser uma média diária também. Pode ser, não significa que você precise comer de forma não saudável esses 10% para você ter resultado no seu processo de emagrecimento, ganho de massa magra, enfim, o que você deseja, para você baixar seu percentual de gordura. Você não precisa, se você não quiser. Você pode fazer receitas fit, por exemplo. Vai ser bem mais efetivo. Mas se você quiser manter a sua sanidade mental, se você quiser dar as suas escapadinhas, você vai conseguir. Só que de maneira controlada, tá? Então, vamos lá. Pontos positivos e pontos negativos da Liberty. Os pontos positivos é que você come o que você gosta. Então, se você não gosta de castanha, você não vai comer castanha. Se você ama leite, você vai botar leite no seu cardápio. Não tem restrição de alimento. Se você respeitar o seu gasto, o seu orçamento em calorias e se você bater as suas metas de macronutrientes ao longo do dia, tá tudo certo. Você pode comer chocolate todo dia, se você quiser. Numa boa, tá? Então, bom, você não controla os seus horários, tá? Eu tenho particularmente
que te aconselhar a não passar mais do que 4 horas sem fazer refeições. Porque eu acho que depois de 4 horas já começa a mexer muito com as suas taxas hormonais, com a sua taxa de insulina no seu sangue, e acaba que você não consegue raciocinar direito. Vem aquela fome enlouquecida, você come o que você vê pela frente, você não raciocina, ou então vem a dor de cabeça, isso é péssimo. Então, o ideal é você controlar o horário das suas refeições e não ultrapassar mais do que 4 horas sem comer, tá? Mas não significa que você tenha que comer necessariamente de 3 em 3 horas. Bom, como eu falei, não tem restrição de alimentos e você, pontos positivos também, você se monitora, né? Enfim, não vai ter ninguém dizendo para você o que fazer ou o que não fazer necessariamente. Então, você vai ter que ter muito feeling mesmo, assim, um sentimento para saber se aquilo tá dando certo, aquilo não tá dando certo. Tem pessoas que são muito inseguras e aí elas vão preferir ter uma coisa mais certinha, calculada, não tão flexível, porque funciona melhor assim. Mas não é a proposta da Liberty. A Liberty é justamente uma proposta de você escolher, você controlar e você monitorar os seus resultados, tá? Então, por isso eu acho que assim, é muito bacana. A Liberty dá liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. É algo mais individualizado, porque como você que escolhe, você sabe o que você gosta, o que você não gosta. Você pode encaixar todo o seu cardápio dependendo do dia que você tem. Se você tem uma rotina meio louca, fica mais fácil, porque às vezes tem pessoas que trabalham, sei lá, em jornadas de, vamos supor, 12, 48 horas, né? Então, um dia que aquela pessoa está trabalhando é completamente diferente do dia que a pessoa não está trabalhando. E aí, se você tem um cardápio assim muito regrado, muito inflexível, fica complicado, fica difícil de seguir mesmo, né? Então, a Liberty dá essa flexibilidade de adaptar aí a sua ingestão de alimentos ao longo do dia, tá? Com flexibilidade, é isso. Então, e aí no final, óbvio, você mesmo ajusta. Tem que ir sentindo e tem que ir medindo para ver se tá dando certo, se tá emagrecendo. Você parar de emagrecer por um período, por exemplo, você mesmo vai fazer esses ajustes, tá? Então, é uma dieta totalmente independente. Os pontos negativos é que você precisa anotar, sim, tudo que você come, principalmente se você variar muito. Você pode pegar o aplicativo lá, montar um cardápio para você com uma opção de refeição de manhã, outra no almoço, outra no lanche da tarde, outra à noite, 4 refeições no dia é suficiente, e seguir todos os dias comendo mais ou menos a mesma coisa. Ou você pode montar 3 opções, ou você pode montar um cardápio com 6 refeições ao dia. O ideal é que seja de 4 a 7 refeições ao dia, tá? Bom, como eu falei, você pode se perder na liberdade. Porque poder comer chocolate todo dia é uma coisa maravilhosa, mas não é um mundo de chocolate por dia, né? Você pode comer um brigadeiro, mas não é um mundo de brigadeiro. Você pode comer pão francês, mas não é um mundo de pão francês. Você não pode se perder nessa liberdade e exagerar nas quantidades, porque se você começar a não cumprir as suas metas de macronutrientes, se você extrapolar muito essas metas, é óbvio que você vai extrapolar também o seu número de calorias, porque está tudo interligado e aí você não vai emagrecer. Muito importante não ignorar os vegetais. Então, assim, quando você vai entender isso mais à frente. A gente fala em macronutrientes, a gente fala em proteínas, carboidratos e gorduras. Então, onde ficam os micronutrientes, né? Os micronutrientes não contam como calorias, mas são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo, né? Para a nossa nutrição. Então, você não pode ignorar os vegetais, até porque você vai ter uma meta de fibras por dia, e isso não vai permitir que você coma só alimentos que não sejam ricos em fibras, enfim. Então, você vai ter que sim introduzir frutas, verduras, legumes na sua alimentação. E aí, em restaurantes, dependendo do restaurante, é complicado, né? Porque alguns restaurantes, eles têm essa medida. Por exemplo, é engraçado, eu tava fazendo essa dieta e uma época eu tava pedindo quentinha. E essa quentinha era quentinha fit. E eu falei, como é que eu vou fazer, né? Eu mandei pra lá, vocês têm a quantidade do que vem em cada coisa? Então, eles já mandaram tudo bem calculadinho, eu colocava no aplicativo, eles eram bem controlados na quantidade dos alimentos que eles forneciam ali naquela quentinha, era tudo bem separadinho. Então, se viesse, por exemplo, estrogonofe fit, eles te davam a quantidade de
de creme de leite, a quantidade de frango e pronto, para você jogar no aplicativo certinha, porque é uma marca que já está acostumada a lidar com pessoas que fazem dieta, né? Então é montado um cardápio pelo nutricionista e fica mais fácil. Restaurante aquilo é tranquilo, você vai com o seu prato, vai pesando. Depois de um tempo, você não vai precisar, né? Se for uma coisa de todo dia, no início você vai precisar medir, sim. O peso é muito importante. Eu vou falar disso também daqui a pouco. Depois de um tempo, você vai saber exatamente a quantidade que você tem que comer de carne moída, por exemplo, ou a quantidade de purê que você tem que comer, ou quantas rodelas de batata doce corresponde ao que você tem que comer. Depois de um tempo praticando, fica fácil, mas no início é legal controlar bastante. E aí, se você for em algum restaurante, você pede lá a quantidade de alimentos, se eles pesarem, vai ser mais tranquilo. E aqui eu botei, para não esquecer, nos pontos negativos, mas na verdade não é o ponto negativo, não. É fundamental que você tenha na sua casa uma balança digital. Por que uma balança, Mila? Primeiro de tudo, tá? 100 gramas de carboidrato, quando a gente fala de carboidrato, não é 100 gramas de purê de batata, por exemplo. Por quê? Porque purê de batata contém diversos nutrientes. Também contém carboidrato. Na verdade, o carboidrato é o nutriente de maior concentração ali num purê de batata, por exemplo. Mas não é o único. Então, em 100 gramas de purê de batata, não tem 100 gramas de carboidrato. Tem muito menos. Porque a gente está falando aqui em macronutriente, tá? E não em 100 gramas daquele alimento. 100 gramas de purê de batata tem um volume muito diferente de 100 gramas de batata assada, por exemplo, que é bem diferente dela cozida. A balança, ela é precisa nisso. E outra que as medidas são muito diferentes. Não posso falar para você. Se eu não te disser 100 gramas, né? Se você não usar a medida em grama, em peso, você vai usar a medida em quê? Em colher? Colher de sopa, você pode ter diferentes tamanhos. Você pode encher a colher, você pode botar a colher rasinha. Então, a balança não tem erro. Assim, mesmo que você não faça Liberty, eu recomendo que você tenha uma balança em casa, porque assim você não se perde. E parece chato ficar pesando, mas quando você está numa fase ali que você precisa realmente controlar a sua quantidade de calorias, faz diferença. Porque você vai pegar um bife de filé mignon, por exemplo, você vai pesar esse bife de filé mignon, você vai ver que é um negocinho pequenininho. Vamos supor, 100 gramas de filé mignon, você vai ver que é um negocinho pequenininho. Se você for comer a mesma quantidade de carne vermelha, né? Vamos supor, de patinho moído, carne moída. Se você for botar no prato 100 gramas, vai ocupar um espaço muito maior do que um bife, por exemplo, que ele é mais concentrado, não tem ar no meio, entendeu? Então a balança é fundamental, tá?